Bem, pessoal, canal Teolitérias, aqui é o Rômulo, docente da Universidade Federal de Rondônia, e hoje a segunda aula do nosso mini curso sobre teorias do discurso, ok? Na última aula a gente fez uma introdução falando a respeito da importância do discurso para o cenário que a gente vive, o cenário da vida, não é o cenário do momento agora, mas o cenário de hoje, de amanhã e do sempre. Hoje eu vou continuar lá no dicionário de semiótica, ampliar ali aspectos que Greymar e o Courtet colocam a respeito do conceito de discurso. Vamos ampliar aí para fortalecer essa distinção entre a questão de uma linguística discursiva para uma semiótica discursiva, para a gente poder entender mais ou menos essa distinção e aparecer aí de dentro o conceito de discurso. É importante a gente, antes de ir direto para o texto ali agora, é bem importante a gente pensar o seguinte, que quando a gente fala de uma expressão, de uma representação, ela tem um caráter isolado de sentido, de efeitos de sentido isoladas, só que ela faz parte de um todo maior, de um conjunto de representações maiores, que é esse todo discursivo, que ela vai adquirir dentro desse contexto, nós temos o texto, nós temos o contexto, sentidos diferentes. Ela vai funcionar com sentidos diferentes. E aí a gente vai ter sempre a máxima semântica de que quando um texto positivo, né, ou mais, por exemplo, cai dentro de um discurso que é um rio, é como se fosse um rio semântico, ideológico, valorativo, judicativo, um rio. Quando ele cai lá dentro, ele vai ser recebido, obviamente, com muito mais efusividade. Mas se esse discurso for, por exemplo, um O negativo, um B positivo, e ele cai dentro desse rio ideológico, desse rio discursivo negativo, ele vai sofrer um expurgo natural, ou ele vai sofrer um nível de rejeição semântica muito grande. Então ele vai ter um outro nível de expectativa de sentido quando é mudado. Então isso é basicamente a relação texto versus contexto. Vamos voltar ali para o texto do Greymar, continuar discutindo ali o verbete discurso, o que eles colocam como discurso. Voltamos aqui para a tela. Esse ponto 2 aqui, ele vai ser mais elucidativo. Eu acho que ele vai trazer um ponto bacana. No quadro teórico, algo diferente, mas não contraditório em relação ao primeiro, o discurso pode ser identificado como enunciado. Então aqui ele já está colocando o discurso como sentido, como produto, como conteúdo. Então ele já desloca o discurso daquele eixo significante, da matéria de que é feito um discurso. Não importa se o discurso é feito de texto, escrito, ou se o discurso é feito de um quadro. Ambos eles vão ter discurso, porque o discurso ele vai ser identificado como enunciado. Seja um quadro, ou seja um texto escrito, verbal, como você conhece, ambos vão possuir discurso, porque ambos vão possuir enunciado. Tá? A maneira pela qual é mais ou menos implicitamente concebido o enunciado, ou seja, aquilo que é enunciado. Então, o que é a enunciação? A enunciação é mais ou menos esse processo de exposição de sinais de uma expressão. Na verdade, colocar uma expressão, então pintar o quadro, projetar o quadro, mostrar o cartaz na rua, escrever o texto e mostrar o texto para um leitor, encenar para a plateia, e o enunciado é aquilo que desdobra daquilo, né? E aí esse enunciado ele determina duas atitudes teóricas e dois tipos de análises diferentes. Aqui é bem legal que aqui a gente está falando, pessoal, quem pegou aí está na metade, a gente está falando aqui a respeito do conceito de discurso, aqui para a semiótica francesa, usando o dicionário de semiótica, que já dá uma base muito boa. Para a linguística frasal,
a unidade base do enunciado é a frase, que eu acabei de falar. O discurso será então considerado como resultado ou a operação da concatenação de frases. Então, quando a gente tem, dentro da linguagem verbal, do idioma, frases que a gente luta para aprender, a gente luta para entrar nesse mundo do verbal, a gente está sempre lutando para entender o verbal, está sempre correndo atrás disso. Mais vocabulário, né, sendo melhor entendido, escrevendo, tentando escrever mais claramente melhor, ampliando nossa expressividade verbal na fala. Então, essa concatenação de frases seria aí o discurso. Por seu lado, a linguística discursiva, tal como a semiótica entende, ela faz um percurso diferente. Ela toma, ao contrário, por unidade de base, o discurso visto como um todo de significação. E eu acho que aqui, todo de significação, esse todo de significação, eu acho que é perfeito. Porque seja o filme, seja a tela, seja uma propaganda, ou seja um texto verbal regular como esse, ambos eles vão ter produção de enunciado, produção de sentido. E essa produção de sentido ela poderia ter limites, o que a gente chamaria de um todo de significação. Um todo de significação, né? Onde a gente possa determinar a significação de determinado produto da expressão. Então ele diz, as frases não serão então mais do que segmentos. Então as frases elas são parte disso, elas são segmentos disso, do que ele vai chamar de discurso enunciado. O que evidentemente não exclui o discurso possa, por vezes, em decorrência da condensação, ter as dimensões de uma frase. Então a questão não é o tamanho da frase, ou se é uma frase, mas a gente vai deslocar o estudo do discurso não só pela sua parte expressiva, mas a gente vai deslocar ele pela parte do seu efeito de sentido, seu enunciado. Então, quando eu digo odetamo, do Catulo, odeio e amo, eu tenho apenas uma frase, o ser ou não ser do Shakespeare, que é bem... O mito é o nada, que é o tudo. A gente, do Fernando Pessoa, a gente vai ter microfrases que, em decorrência dessa condensação, eu gosto dessa frase condensare, ela também vai ter um discurso. Não é o tamanho da expressão que vai identificar um discurso, né? Então a gente não vai ficar lá qualificando frases, qualificando expressões, né? A gente, na verdade, o que a gente quer o foco do discurso nesse primeiro momento, a gente vai evoluir bastante isso aqui, esse pensamento, é exatamente isso, o enunciado e o seu sentido. E aí a gente pode perceber aqui no ponto 3, a gente vem aqui para o ponto 3, ó, que, quando situada no prolongamento das gramáticas frasais, a análise do discurso procura reconhecer e construir-lhes modelos, ou seja, sequências discursivas consideradas como sucessões de frases enunciados. Então é como se a gente já tem uma estrutura fonética, morfológica, sintática, do ponto de vista do significante. No curso de Linguística Geral do SUSI a gente vai ter isso. Agora, para quando a gente fala do discurso, a gente vai ter que ter modelos, ou seja, sequências discursivas diferentes, não como frases e enunciação, mas é como ele diz aqui, ó, frases e enunciados. E quais são os procedimentos que eles propõem, tá? Então ele propõe aqui, ó, o estabelecimento de redes de equivalências entre frases ou sequência de frases. Então, é como se as frases elas tivessem uma equivalência. Então, por exemplo, frases que têm um sujeito, frases que têm sujeito-objeto, frases que têm sujeito-objeto, sujeito passivo, sujeito ativo, sujeito passivo. Então, estrutura frasal e a gente vai procurar equivalências para ter uma ordem, tá? Por Harris aqui, o ponto A. Ponto B,
A gente está falando aqui de procedimentos para entender isso. A formulação de regras de natureza, ora lógica, ora retórica, de concatenação de frases. Inevitavelmente, quando a gente fala de discurso e a gente fala de enunciado, a gente precisa colocar aí em tela que é muito necessário, é quase que obrigatório, a gente ter uma sequência lógica. Então, quando a gente pega dissertar, a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo, a ideia central, os argumentos e o fechamento. Então, essa regra, como ele diz, ora lógica ou ora retórica, e aí quando a gente fala de retórica, a gente está falando em expressividade, também seria uma maneira de tentar descrever melhor o discurso. E o item C, a determinação de isotopias gramaticais das sequências com a anaforização. Deixa eu pegar aqui. Então, o que seria uma isotopia? Uma isotopia que vem do iso, topos que se assemelham. A gente tem um artigo, eu tenho até que produzir conteúdo a respeito dele, do François Rastier, no livro Ensaios de Semiótica Poética, que ele trabalha com a sistemática das isotopias. Eu, inclusive, apliquei a sistemática das isotopias na minha monografia de graduação. É muito interessante. Porque o que é a isotopia? Quando um termo ele interage com o outro. Ele interage com o outro por algum aspecto, e a gente vai compondo uma unidade. Então, e isso se vê muito, por exemplo, na parte fonética. Quando a gente tem a literação e a assonância. Então, o que é a literação? A repetição de consoantes. Né? E a assonância quando é o som vocálico. A gente tem aí bastante som vocálico. Mas, do ponto de vista semântico, a gente tem também as isotopias quando você tem, por exemplo, palavras do grupo semântico, do paradigma semântico do vermelho. E você tem palavras do paradigma, palavras do paradigma semântico metalizado e palavras do paradigma semântico aquoso. A gente tem também essas isotopias. E um outro ponto é a elaboração de representações mais profundas que expliquem as sequências de frases de superfície. Embora pertinentes, tais procedimentos são, todavia, apenas parciais e não parecem repousar sobre nenhuma teoria geral do discurso. Aqui ele coloca que essa necessidade de elaboração de representações mais profundas para explicar as frases da superfície é basicamente a teoria semiótica desse percurso gerativo do sentido. Então, esse percurso gerativo do sentido, que nasce do elementar, de uma relação actancial elementar, de uma contradição elementar, que é o quadrado semiótico, e ele vai se dissipando para as camadas mais superficiais do discurso. Né? Mas ele diz que ele é negativo em relação que ainda não tem, ou não repousa ainda sobre nenhuma teoria geral do discurso. No momento que eles estavam redigindo isso aqui, na posição de discurso que eles estavam redigindo esse texto. Lembram muito de perto as tarefas de construção do parágrafo, presentes nos programas do ensino secundário e poderiam ser seguidos dentro desse espírito da construção do discurso em 3 pontos, que eu vou deixar para o próximo vídeo. E eu termino esse tópico aqui, essa aulinha do nosso minicurso aqui, questionando essa questão da construção do discurso, quando a gente pensa que o discurso ele acaba sendo ordenado, né? Ele tem uma lógica interna de ordenação. Ele vai repercutir essa lógica. Sempre a gente vai ter sujeitos em relação com outros sujeitos. Sempre o discurso vai repercutir isso. A gente vai ter desejo por objetos, a gente vai rejeitar objetos, a gente vai ter paixão, amor, sedução, a gente vai ter pragmatismo. E tudo isso, todos esses elementos, eles se constroem dentro do discurso por meio, e a gente vai ter aí no nosso andamento do nosso minicurso, a função da ideologia. Beleza? Encerro aqui essa aula, acompanhem aí a segunda aula sobre discurso, onde eu vou dar sequência aqui ao dicionário de semiótica, tá? E a gente tem muita coisa legal para discutir, a gente ainda vai trazer para cá a questão da ideologia, né? Buscar aí o Bakhtin, buscar
o Fiorin, e vamos evoluindo aqui, tá? Abraços semióticos a todos e acompanhem a aula 2 aí que a gente vai dar sequência aqui.